Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, com muito prazer e satisfação, nesta noite nós estamos aqui para comentar um pouco acerca da lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, comentada pelo pastor José Gonçalves, presidente da Assembleia de Deus da cidade de Água Branca, no estado do Piauí. Nós somos a Assembleia de Deus, Cidade Esperança, em Imperatriz, no Maranhão, presidida pelo pastor Raul Cavalcante Batista. Okay, let's go. E essa lição, ela tem um quê todo especial, porque ela vai tirar a todos nós algumas dúvidas. Para você que congrega, para você que não congrega, para você que é crente, para você que não é crente, vai tirar algumas dúvidas acerca da igreja, que além de organismo, é uma organização. E não dá para se ter organismo sem organização. Só que nós também temos que ter cuidado com os limites. Mas antes disso, vamos só ler aqui o nosso texto básico. Nós temos como tema organismo e organização. E o nosso texto básico está em Atos capítulo 6, versículo de número 1 ao 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Meus queridos, nós estamos aqui em Atos 6, início da igreja primitiva. A palavra de Deus vai dizer que todos os dias acrescentavam aqueles que iam se salvar. A igreja agora tinha um bom número de pessoas, e essas pessoas precisavam ser cuidadas, essas pessoas precisavam ser assistidas. Os apóstolos, que eram líderes da igreja, eram poucos. O que fazer? Havia a necessidade deles viverem estudando a palavra, aprendendo da palavra, deles se aprofundarem na doutrina para poder ensinar o povo. Mas tinha as outras questões: o cuidar das mesas, o cuidar das viúvas. E como resolver isso? A única forma de resolver isso foi instituir os diáconos, foi separar homens cheios do poder de Deus, homens tementes a Deus, para que pudessem fazer a função de servir às mesas, para que os apóstolos eles tivessem mais tempo de estudar as Escrituras e assim ministrar a palavra de Deus. E assim a igreja, que era organismo, agora ela também virou uma organização. Não dá para haver organismo sem organização. A igreja, embora ela seja liderada por homens, pastores, bispos, mas a igreja também é um organismo vivo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas para que um corpo funcione, ele precisa da sua organização. Ele precisa que tudo funcione nos mínimos detalhes. Então, nós não podemos cair no extremismo de dizer que eu sou de Cristo, eu sou
um organismo vivo, eu sou o corpo de Cristo, e esquecer que para que esse organismo funcione na Terra, precisa-se de uma organização. Assim também como eu não posso entrar no extremismo para que as regras da minha organização, as minhas normas de fé e prática, né, os meus usos e costumes, a minha liturgia seja maior do que a palavra ou tenha mais ênfase do que a própria palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado sempre com os extremos. E como igreja, como organismo, em 1 Coríntios capítulo 12, 27, vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo. Você já parou para pensar como funciona o corpo? Se nós pararmos para analisar a anatomia humana, os sistemas humanos, o sistema circulatório, por exemplo. Coração, ele sai do pulmão, entra por um lado do coração, que é dividido em várias partes, e dali esse sangue limpo, esse sangue arterial, vai mandar sangue para as artérias e vai irrigar todo o corpo com sangue limpo, sangue cheio de oxigênio. E esse mesmo sangue ele volta pelas veias, já agora carregado de gás carbônico, vai para um outro lado do coração para ser lançado para o pulmão e do pulmão fazer a troca gasosa para que esse sangue que veio contaminado, ele se torne agora um sangue limpo. Tudo funciona perfeitamente. Se o coração ele bater mais rápido, a pressão ela vai aumentar. Se a pessoa tiver problema de circulação e a circulação não chegar até os pontos extremos dos seus membros inferiores, aqueles membros inferiores eles podem necrosar. Então tudo precisa funcionar bem organizado para que o organismo esteja bem. Assim também, para que a igreja, como organismo vivo, ela precisa funcionar bem organizada, para que assim o povo possa ouvir a palavra de Deus, as pessoas possam conhecer a Cristo e as pessoas possam chegar ao céu. Igreja como organismo vivo, a igreja de Cristo, a igreja que vai chegar no céu. Igreja como organização, temos CNPJ, temos placas denominacionais, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, as igrejas renovadas e assim sucessivamente. Por quê? Porque elas são uma organização, mas a igreja, organismo vivo, é a igreja que vai morar no céu com o Senhor Jesus Cristo, que está baseado na palavra de Deus e não está presa à liturgia de nenhum grupo, mas está preso à palavra do Senhor Jesus Cristo. É claro que esta organização ela precisa de liturgias, ela precisa de harmonia entre os membros, da mesma forma como a igreja precisa. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. Tudo funciona organizacionalmente. Preste bem atenção. A igreja, como organização, aí nós vamos ter as nossas denominações. Cada uma delas crendo no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tendo o Senhor Jesus Cristo como regra de fé e prática, fazendo com que eles possam crer na palavra do Senhor Jesus, caminhando rumo ao céu. A igreja como organização vai cuidar uns dos outros, vai preparar uma liturgia. Nós vemos aí que os apóstolos, no início da igreja, eles lideravam a igreja primitiva. Então, na sua liderança, eles doutrinavam, eles ensinavam. Está lá em Atos 2, versículo 42. Eles cuidavam da parte administrativa. Atos 4, versículo 37. Instituíam lideranças, como nós vimos aqui em Atos capítulo 6. Lideranças foram instituídas para que essas lideranças pudessem cuidar do povo.
já que os apóstolos já não tinham mais condições por a quantidade ser grande. Eles se reuniam em concílio, como foi em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, que é conhecido como Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos eles se reuniram justamente para quê? Para tratar para a questão dos gentios que estavam aceitando a Jesus. Porque agora a igreja não era composta somente de judeus que viviam sob a lei. Agora a igreja estava debaixo da graça e era composta por gentios e judeus. Então precisava se pensar e se tratar aquilo que seria resolvido. Então foi criado o primeiro concílio. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja como uma organização. Cada local tinha a sua congregação no seu aspecto local. Cada povo tem um costume, cada povo tem uma regra. Então a igreja como organização, ela se adequa para levar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, a maior dificuldade, a maior problema para a igreja é quando ela se institucionaliza. Ela prioriza as regras da instituição em vez da nossa regra de fé e prática, em vez da doutrina bíblica. A igreja que se institucionaliza, ela acaba sendo fadada à morte. Porque nada na igreja do Senhor pode estar acima da palavra de Deus. Nada pode ter a primazia maior do que Cristo. Então, nem os usos e costumes, nem a minha forma litúrgica, nem as minhas regras podem serem maior do que a doutrina da palavra de salvação, do que a doutrina bíblica. Nós vamos ver que a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela cumpria a palavra de Deus, batizando os seus membros, participando da ceia do Senhor. Então tudo isso precisava ser observado. Isso precisava ser observado. Precisa ser observado no dia de hoje. Nós não podemos pregar outra palavra a não ser Cristo ressuscitado. Nada pode complementar a Bíblia, porque a Bíblia ela se completa por si mesma, que é a nossa regra de fé e prática. Então, a palavra salvífica é a Bíblia Sagrada. Mas a igreja, como organização, ela vai ter liderança. A igreja, como organismo vivo e organizado, nós temos as igrejas locais. No Novo Testamento, nós vimos várias igrejas. Paulo vai escrever para a igreja de Filipos. Paulo, ele vai escrever para a igreja de Colossenses, de Colossos. Paulo, ele vai escrever para a igreja de Galácia. Paulo, ele vai escrever para a igreja de Roma. Eram igrejas locais, igrejas organizadas, igrejas que possuíam uma liderança. Igreja que tinham a sua forma de conduzir os seus cultos. Mas todas essas igrejas estavam debaixo da palavra do Senhor. Então nós não podemos sair debaixo da palavra do Senhor. Não podemos nos desvirtuar da palavra de salvação que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então toda igreja organizada possui uma liturgia. O culto numa igreja Assembleia de Deus é diferente de um culto numa igreja batista. O culto numa igreja batista, ele será diferente numa igreja neopentecostal. E assim sucessivamente. Mas isso são as liturgias. Na Assembleia de Deus, nós vamos utilizar os hinos do nosso hinário da harpa cristã. Em algumas outras igrejas, não terão os hinos da harpa cristã. Não vai ter conjuntos organizados. Haverá o louvor, o grupo de louvor ministrando o louvor e depois a palavra.
Mas isso são liturgias. O que importa é que essa liturgia, ela precisa ser com decência e ordem e precisa ter elementos principais. Que elementos principais são esses? Oração, testemunho, palavra de salvação, pregação de salvação em Cristo Jesus. Isso é a organização. Isso não pode faltar em nenhum tipo de culto. E o nosso culto precisa ser um culto racional. O nosso culto precisa ser um culto organizado, de forma que eu saia da congregação, eu saia da igreja, eu saia da instituição a qual eu assisti o culto, conhecendo e sabendo aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi ministrado, sabendo e entendendo o que o Espírito Santo falou comigo através da ministração daquele pastor, através daquele louvor. Então, para isso existem as liturgias. A liturgia do culto, ela pode ser quebrada, mas a palavra não pode deixar de ser pregada. Eu posso fazer uma liturgia diferente num culto na minha congregação, mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus e dar honra ao meu Deus, que é quem tem a primazia dos nossos cultos. Eu não posso deixar de dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe nos corações. E quando nós falamos em dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe, nós não estamos falando de movimento, de pula-pula, mas nós estamos falando de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, da palavra tocando ao coração do pecador e daquele que está assistindo a pregação, para que ele saia daqui de maneira diferente do que ele entrou. Para isso precisa-se ter a organização. Então, a sinopse desse tópico 2 vai dizer o seguinte: organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Toda organização, ela tem a sua forma de governo. Nas igrejas cristãs não é diferente. Você que não conhece, você que não serve a Deus, você que não faz parte de nenhuma denominação, às vezes você tem dúvidas. Por que é diferente? Né? Qual é a função do pastor? A função do pastor é liderar a igreja, mostrar o caminho que leva ao céu, ensinar a palavra de Deus, cuidar de um rebanho que não é dele. O rebanho não é do pastor, o rebanho é de Cristo, as ovelhas são de Cristo. E como pastor, eu tenho a função de ensinar a palavra de Deus a essas ovelhas para que eles possam chegar ao céu. Mas dentro da forma de governo, nós temos a forma episcopal, em que ela é centrada, né? A forma episcopal, ela é centrada na pessoa do pastor, ou na pessoa do bispo. A liderança, as decisões estão centradas na palavra do pastor, na decisão do pastor, na decisão da liderança. Essa é uma forma que, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela usa. Algumas igrejas, né, algumas denominações protestantes e pentecostais também usam essa forma, em que a decisão ela é centrada na pessoa do bispo ou do pastor, na pessoa que tem a liderança sobre aquele rebanho ou sobre aquela organização. Preste bem atenção, nós temos que ter cuidado nas igrejas que são firmadas na figura de um homem. O que precisa prevalecer na figura da igreja é a figura do cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Toda organização, ela precisa estar centrada em Cristo Jesus. Se nós não estivermos centrados em Cristo Jesus, nós deixamos de ser um organismo vivo para sermos apenas uma organização, para sermos apenas uma instituição, para sermos apenas um CNPJ. Então preste bem atenção.
A igreja, ela está centrada em Cristo Jesus. Então nós temos o episcopal, que ele está centrado na pessoa do pastor, na pessoa do líder máximo, na pessoa do bispo. Nós temos o presbiteral, que é o que está, a organização que está centrada na pessoa dos presbíteros. São escolhidos homens dentro da congregação, homens tementes a Deus, com conhecimento da palavra, homens respeitados e conceituados por toda a congregação. Eles são consagrados ao presbitério. E o presbitério, ele vai tomar as decisões pela igreja. Todas as decisões recorrentes a essa denominação estará centrada no presbitério. O pastor vai liderar a igreja, vai conduzir a igreja, vai ensinar a palavra à igreja, mas as decisões acerca de como a igreja seguir, acerca de como conduzir a igreja organizacionalmente, será tomada pelo presbitério. Então você tem alguma coisa para apresentar, você leva ao presbitério, eles analisam, eles oram e assim eles decidem. Temos também a forma congregacional. Como é que é a forma congregacional? A forma congregacional funciona da seguinte forma: a congregação, os membros, eles têm vez. A igreja tem a liderança do pastor, tem a liderança dos anciões e tem os congregados. E todas as decisões que vão ser levadas, inclusive se você vai passar pelo batismo, inclusive se você vai receber um cargo na igreja, inclusive até mesmo a cor da igreja. O pastor resolveu pintar a igreja e mudar a igreja de cor. Então ele leva essa proposta para os anciões. Os anciões, eles concordam e aí apresentam a congregação. E a congregação, ela vai votar se aquela pessoa, ela pode ser batizada e ser recebida como membro. Ela vai votar se determinado irmão, ele pode exercer um cargo de liderança dentro da igreja. Ele vai votar qual é a cor da igreja. Deve ser pintada. Tudo isso é levado em votação numa igreja que é liderada da forma congregacional. É uma forma muito boa. Inclusive a congregação, assim também como o presbitério, eles escolhem, né, se o pastor deve continuar na igreja ou se não devem continuar na igreja. Os pastores têm mandatos e ao findar este mandato, eles fazem a votação para saber se o pastor vai ter o seu mandato renovado ou se vai ser trocado de pastor. Se for trocado de pastor, eles vão convidar um outro pastor. Esse pastor vai vir à igreja, vai dirigir um culto, vai ministrar uma palavra. Ele será sabatinado pelos anciões, pelos presbíteros e até mesmo pela congregação. E depois a congregação, ela vai votar se esse pastor pode liderar aquele rebanho ou não. E qual é a forma que a Assembleia de Deus usa? Durante muito tempo, a Assembleia de Deus, ao ser fundada, ela funcionava como forma de governo, o governo congregacional. Quando se criou a Convenção das Assembleias de Deus Geral do Brasil, aí a igreja passou a trabalhar de forma episcopal. Mas, de acordo com as convenções, de acordo com as regiões, a Assembleia de Deus, ela é episco-congregacional, né? A decisão ela é tomada pelo pastor, às vezes leva para a congregação ou leva para o ministério, que são os grupos de obreiros auxiliares direto do pastor, ou as decisões são tomadas pela convenção. Então a Assembleia de Deus ela é mais uma igreja episcopal. Embora dependendo do local, dependendo da área, ela pode ser uma episco-congregacional. Amém?
Nós aprendemos hoje que não tem como sermos um organismo vivo sem sermos uma organização. Nós temos o reino de Deus, mas também temos o reino dos homens. Como organismo vivo, nós temos Cristo como a cabeça da igreja, e a igreja como o corpo de Cristo. Como uma organização, nós temos um CNPJ, nós temos uma liderança humana escolhida pelo Senhor Jesus Cristo para conduzir o rebanho, para levar o povo ao céu. Então não se preocupe ou não fale que a igreja é falha porque é liderada por homens. Não, Deus, Ele nos deu a oportunidade de separarmos homens tementes a Deus para liderar e organizar este organismo vivo que vai nos levar para o céu, o corpo de Cristo. Onde haver homens, haverá falhas, mas nós não podemos estar centrados nas falhas. Nós precisamos estar centrados em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. É a cabeça que nos conduz, é a cabeça que nos leva, embora todo outro sistema faz com que o corpo funcione perfeitamente. Que Deus em Cristo te abençoe. Visite uma igreja, você que não faz parte de nenhuma delas. Não olhe com olhar crítico, mas olhe com o olhar de que ali existe um povo salvo e remido pelo Senhor Jesus Cristo que vai morar no céu. Você que já é membro de uma igreja, não seja um descongregado. Continue firmado no corpo. Não existe membro fora do corpo. Um membro que sai fora do corpo, ele vai morrer. Então você precisa estar em união com a igreja, na comunhão e no partir do pão. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com Deus, meus irmãos. Estamos orando por você. Amém.